Meninos, Certo. o Bolsonaro não anda muito popular. Não, de jeito nenhum. Não anda muito popular. Mas não é nada metafísico, viu, Bob? Não é assim, sei lá, hoje acordei, não estava com vontade do Bolsonaro. Não gostei, acordei não gostando dele. Não gosto dele. Do nada ali, não gosto. os astros. Não, tem coisa, tem coisa. O Datafolha aponta algumas coisas importantíssimas. E eu vou lembrar que hoje, um presidente da ditadura, que conseguia ser menos asqueroso, acredito, do que Bolsonaro. Olha lá. Pesquisa da Datafolha mostra que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum alimento desde o início deste ano. De acordo com o levantamento, 67% cortaram o consumo de carne vermelha, 51% de refrigerantes e sucos e 46% o de leite, queijos e iogurte. Pão francês, pão de forma e outros tipos de pães, Reinaldo, aparecem na sequência com 41% de redução no consumo. Outros itens básicos, como o arroz, feijão e macarrão, estão sendo menos consumidos por 34%, 36% e 38% da população, respectivamente. Por outro lado, o consumo de ovos aumentou nesses últimos meses. 50% dos entrevistados pelo Datafolha disseram que estão comendo mais ovos no dia a dia. Lembrando que a pesquisa foi feita entre os dias 13 e 15 de setembro, agora 3.600 pessoas em 190 municípios. A fome já está atingindo, estima-se, 19 milhões, fome mesmo, fome aberta, 19 milhões de brasileiros. Né? E aqui o que nós vemos são os pobres comendo menos, porque a inflação de alimentos é um negócio brutal. Então, se a inflação está em torno de 10%, gira em torno de 10%, 9 e pouco, a de alimento, a média está 17%. Só que o preço do arroz subiu 34%. Da carne, certas carnes, 40%. Da carne de porco, 25%. O cara vai para o de frango. Aí de frango sobe, ele vai para o pé de frango. E o pé de frango, já vimos aqui, subiu 100%. Custava R$ 2,50 o quilo, está custando 5. A rejeição ao Bolsonaro, é claro que o discurso destrambelhado que ele faz, essa mania que ele tem de jogar todo mundo contra todo mundo, nós já vimos a repulsa dos brasileiros que acham que ele vai dar golpe. Isso conta, claro, no prestígio negativo dele. O desempenho lamentável na condução do combate à Covid. Agora, o fato é, as pessoas estão comendo menos, comendo pior. E temos um governo debochado. Vamos para o item 6. Qual é a percepção que as pessoas têm disso aí? Vamos lá. Para 69% dos brasileiros, a situação econômica piorou nos últimos meses. Outros 20% avaliam que melhorou e 11% acham que ficou tudo igual, tudo como estava. Os números pioraram bastante em relação ao último levantamento. O Datafolha fez essa mesma pergunta em dezembro de 2019. Naquela época, 37% disseram que a economia piorou, 34% disseram que ela continuava do mesmo jeito e 28% afirmaram que a economia tinha melhorado. E, Bob Furuia, a quem as pessoas atribuem essa piora? Ao governo Bolsonaro, Reinaldo. Nossa, que injusto. O Datafolha perguntou às pensei pessoas. que fosse eu o culpado. Não é Reinaldo Azevedo, é governo Bolsonaro. Não? Tá. Eu achei que é porque eu não gosto dele, eu faço o preço subir, mas não é então. Bom, tem gente lá que deve achar isso às vezes. Datafolha perguntou às pessoas, Reinaldo, se o governo Bolsonaro é responsável pela inflação alta, por exemplo. Para 41% dos entrevistados, o governo tem muita responsabilidade por essa inflação. Para 34%, um pouco de responsabilidade. Outros 23% isentaram a atual gestão pelo problema. O Instituto fez a mesma pergunta em relação ao desemprego. Para 39%, o governo tem muita responsabilidade pelo desemprego. Para 32%, um pouco de responsabilidade. E para 27%, nenhuma responsabilidade.
E o Boletim Focus, o que está prevendo? Está prevendo uma melhora extraordinária, formidável, vai ficar tudo lindo para as pessoas, é isso? Não? Só que não, né? O mercado financeiro piorou de novo, as estimativas para a inflação deste ano e do ano que vem, as previsões para o indicador passaram de 8% na semana passada para 8,35% agora. Foi a 24ª alta consecutiva. Para 2022, os economistas falam em inflação de 4% e 10%, a 9ª alta seguida. 4,1%, né? Isso, 4,1%. O Boletim Focus do Banco Central também reduziu as projeções para o crescimento no país do ano que vem, caíram de 1,72% para 1,63%. Para este ano, a estimativa continuou em 5,04%. O Boletim Focus também subiu de 8% para 8,25% ao ano, a previsão para a Selic no fim de 2021. E nós vimos que o aumento do IOF determinado pelo governo para conseguir arrecadar dinheiro para pagar a ampliação do Bolsa Família e a elevação da pensão do Bolsa Família, do valor de pagamento do Bolsa Família, também não ajudou as expectativas, né? É claro que isso também contribui, ainda que menos, para deprimir o crescimento, né? Menos do que outros fatores. Olha aqui. Nós temos um governo completamente alheio à realidade dos pobres. Eu disse aqui que até a ditadura era um pouquinho mais sensível. Olha aqui, em 1970, o presidente Médici fez uma viagem ao Nordeste, foi ver a seca de perto. Vocês encontram o discurso na internet. E no dia 6 de julho, estou com o discurso aqui na minha frente, em 1970, ele fez um discurso no Conselho da Sudene. Só para lembrar, o Brasil nos anos do milagre cresceu em média 11%. 11%. Tá? Em 73, o Brasil cresceu 14%. Só que o Brasil crescia, mas o povo passava mal. Especialmente o povo do Nordeste. Estava tendo uma seca formidável no Nordeste. O Médici inicia o discurso assim: aqui vim para ver com os olhos da minha sensibilidade a seca deste ano e vi todo o drama do Nordeste. Vim ver a seca de 70 e vi o sofrimento e a miséria de sempre. Vim ver e vi o Nordeste de dentro dos sertões secos de Crateús e dos currais novos, vi a paisagem árida, as plantações perdidas, os lugares mortos, vi a poeira, o sol, o calor, a inclemência dos homens e do tempo, a desolação. Fosse um comunista falar isso, eles mandavam prender. Claro, é o discurso feito por um ditador, né, Bob Furui? Mais adiante ele fala que tem aqueles que querem usar isso para fazer revolução, que não é para fazer revolução não, que está lá a mão oliva do exército, ajudando, etc., mas que algo precisa ser feito. O que eu estou dizendo é o seguinte: é o discurso de um tirano, é o discurso de um ditador, mas não é o discurso de um debochado, Bob Furui. Bolsonaro debocha do sofrimento do povo. Bolsonaro debocha até de quem tem Covid. Bolsonaro debocha de quem está sufocado na cama. Bolsonaro não dá a mínima, ele nem tem noção. Quando você vai falar de preço disso ou daquilo, ele joga a responsabilidade nas costas dos outros. Não é? Então nós não temos nem mesmo um presidente, ainda que ele se orgulhe da sua origem militar, nós não temos nem mesmo um presidente que conseguia ter, ainda que aquele decoro formal de um ditador que está comandando um país que está crescendo 11%, 12%, mas que reconhece que há áreas do país que vivem muito mal. O Bolsonaro trata disso como se fosse uma lateralidade. Não há um envolvimento dele com isso verdadeiro. E tem um ministro da Economia que não tem nem mesmo a decência de fazer um discurso que um ditador fazia. E que quando tem de atribuir a alguém a responsabilidade pelo que não dá certo,
ele atribui a seus adversários políticos. E fala que são os negacionistas das virtudes do Brasil. Atacando, ademais, os governadores. Tentando jogar a população contra os governadores. Então, insisto, você tem um discurso autoritário de um ditador, mas com ao menos algum decoro em relação àqueles que sofriam. Bolsonaro nem isso. É o deboche puro e simples. Né? E por falar em governadores, eles fizeram um comentário aí sobre essa questão do ICMS, que agora o Bolsonaro, por ele, é o seguinte: o Brasil vai melhorar se os governadores botarem fim ao ICMS, e o ICMS é a principal receita que tem os governadores. Né? Vai lá. Os chefes estaduais reagiram, Reinaldo. Um grupo de 20 governadores divulgou uma carta desmentindo Bolsonaro. No texto, eles esclarecem que nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou uma alta superior a 40%, mas que no mesmo período, nenhum estado aumentou o ICMS sobre os combustíveis. Isso mostra, segundo os governadores, que o aumento do preço é um problema nacional e não estadual. Entre os governadores que assinam esse texto estão Flávio Dino, do Maranhão, Rui Costa, da Bahia, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, João Dória, de São Paulo, e até mesmo aliados, como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. Claro, a alíquota era a mesma. A alíquota permanece a mesma. Não houve elevação de alíquota. É o preço que está subindo. Agora, se o governo não consegue ter uma política para isso, e não consegue, se não consegue ter... Como não ter uma política para os alimentos? Ou tem? Também não tem. Porque não tem governo. Eu insisto nisso. Tem uma administração burocrática. E acabou. Não há uma identidade do Bolsonaro com o povo que ele governa. Ele tem identidade com aquela turma que o cerca e só. Não é? E isso começa a ficar claro na pesquisa de opinião. E é por isso que ele está perdendo feio a eleição. Ah, isso vai mudar? Não sei, porque o cenário econômico que vem pela frente não é exatamente o mais auspicioso. E do ponto de vista de medidas para corrigir a inflação de alimentos, a questão dos combustíveis, não há nada. Tanto quanto nada a fazer no terreno da energia. Né? Com risco de apagão. É isso. É isso que esses competentes vieram fazer na economia brasileira.